Nós paramos na semana passada, nós estávamos falando, né, da conversa que o pai do Yesiel estava tendo com os filhos, né, que ele contou sobre o que ele tinha, o que tinha acontecido com ele e o que ele havia se sujeitado a fazer. E aí, lembrando que ele vinha nessa reflexão de por que o povo judeu, né, juntamente com ele, isso é o pai do Yesiel, sofria tanto, ele estava cristalizado nessa lamúria e nessa revolta momentânea. E aí Yesiel lembrou, né, fez uma breve reflexão sobre a sua percepção espiritual sobre o ocorrido, e aí ele fala, Emmanuel nos traz, mas certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça, para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão. Então aqui a gente já percebe que ele tinha uma percepção espiritual muito diferenciada sobre o sofrimento e sobre as vicissitudes que que a vida trazia para ele e para todo o povo hebreu. E o pai dele continuava ainda cristalizado, né, querendo, lendo as escrituras e fazendo a sua interpretação literal, querendo fazer justiça, sendo que nós sabemos que a justiça cabe somente a Deus, né, e não a nós que ainda somos seres imperfeitos. E aí, Yesiel, percebendo, né, o endurecimento do pai, Emmanuel nos traz. O olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Aí, até destaquei aqui, animado por súbita inspiração, então ele se foi inspirado mesmo pela espiritualidade, e Yesiel lembrou humildemente, pai, não tenho o direito de exortar-vos, ou seja, de converter, de convencê-lo. Mas vejamos que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Não, acho que não. Mas já que você deu a deixa, não fui eu. Mas uma coisa interessante aqui, antes da gente fazer a leitura desse texto que está em Provérbios, é a gente ter a noção de que, assim, o povo judeu, né, os hebreus, eles acreditam que Deus está sempre presente no dia a dia deles, o tempo todo ao lado deles. Né? A gente fala sobre isso, a gente tem uma leve impressão sobre isso, mas eles têm isso cultural. Né? Enquanto nós tentamos fazer isso, e muitas vezes a gente esquece, eles têm isso o tempo todo, né? Uma forma de cultura. Então, não é de estranhar que Gesiel vai consultar as escrituras. Né? Então, é por isso que essa prática de consultar as escrituras aparece aqui marcada por Emmanuel. E a gente vê, né, o que que a espiritualidade está ali agindo e conversando com aqueles que têm fé realmente, né? Exatamente, Ju, como, né, diz a analogia do Haroldo, né, explicando como o que seria Deus, né, a gente precisa lembrar que nós estamos mergulhados em Deus, né, Deus é a sabedoria suprema, Deus é o Criador, então tudo vem de Deus. Então a gente precisa mesmo lembrar que nós estamos o tempo todo mergulhados em Deus. E aí ele foi lá para a parte dos provérbios e falou, que era a passagem dos provérbios 3, versículo 11 a 12. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repressão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem direta lhe causava.
E como Yesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça, e segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. Então, assim, ele teve, né, além do pedido de Yesiel, o rapaz ainda sentindo-se inspirado, abriu as escrituras e mesmo assim ele estava, né, muito preso à sua sede de justiça e a nossa arrogância, né? A gente, a partir do momento que a gente acha que nós somos capazes de resolver as questões que cabem a Deus, a partir do momento que nós não temos paciência em esperar o tempo da justiça divina, e achamos que nós que temos que resolver essas questões, a gente perde totalmente a razão e fica completamente cristalizado nessas energias que não são boas. Rita, praticamente cego, né? Aqui parecia que o Josebed estava cego, né? Ele não conseguia ver. E mesmo uma mensagem tão clara, né? Assim, quando a gente lê, fala assim, meu Deus, né? Não, não vamos. Mas você vê que ele estava cego. Ele não conseguia. Mesmo assim, o Gesiel advertiu e ele falou, não, eu vou. Né? Por quê? Porque a vaidade, ela estava muito presa a ele, e a vaidade, a gente sabe que essas imperfeições morais, elas tendem a nos cegar. A gente não consegue ver o que está logo na nossa frente. Né? Então, eu até fiz essa pontuação, né? Que ele estava realmente cego por essa vaidade, por esse orgulho ferido. Né? Então, a gente percebe que essa queda, né, que não vai ser spoiler, né, do capítulo, que ele vai narrar daqui a pouco, ela é muito fruto disso, dessa vaidade, desse orgulho. A nossa cegueira espiritual, né? Eles foram consultar o texto sagrados. Todos nós sabemos que todos os textos sagrados eles contêm um magnetismo muito forte e que normalmente são, quando a gente está aberto, a gente é intuído, que foi o que aconteceu, só que a nossa cegueira, por conta dessas faltas de virtudes que nós temos, faz com que a gente só veja e só interprete as coisas da maneira que a gente quer, né? O que é bom para a gente. E aí o rapaz suspirou e disse resignado, que Deus nos proteja. Nós precisamos, além de tudo, refletir sobre a resignação, a atitude resignada, né, desse espírito que era o Yesiel. Ele tentou convencer o pai da forma amorosa, mais amorosa possível, e mesmo não tendo êxito, ele não interferiu no livre-arbítrio do pai. Ele não, e nem ficou melindroso, ofendido, nada, né? Essa é a grande diferença que a gente percebe. Ele compreendeu que o pai ainda não tinha alcance de entendimento e se resignou em aceitar, mesmo sabendo que as consequências da atitude do pai dele refletiria, né, no futuro dele, mas ele, em uma atitude de obediência também, né, não só a Deus, mas ao pai, que estava aqui na encarnação, ele falou, ok, pode falar, cara. Você já falou o que eu ia falar. Eu ia dizer assim que além dele ser resignado à vontade de Deus, existia assim um respeito muito grande pelo pai, né? É uma questão assim de respeitar mesmo. Então vamos seguir a vontade de Deus e respeito o que o pai, né? A hierarquia, né? Que o pai era o líder da família, então vamos lá. E hoje em dia a gente, né, é difícil ver essa postura nos jovens, né? Exatamente. Mas tudo bem. Era só essa questão que eu ia falar. Mas é importante mesmo, até para a gente, né, ficar
refletindo sobre isso, que a gente precisa, além de, quando a gente na nossa sociedade ou no nosso meio, a gente precisa respeitar a atitude de qualquer pessoa, né, do nosso meio, e principalmente das pessoas que são mais velhas do que nós, né, e respeitar que às vezes essas pessoas ela não têm esse alcance de entendimento que a gente já tem. Quando a gente fala de problemas socioeconômicos, culturais, né, a gente precisa aceitar isso e se resignar. Então, né, após o ocorrido lá no Palácio de Vênus, que acontece tudo o que a gente já leu aí, não sei se alguém quer falar sobre alguma coisa do ocorrido lá. Eu só queria falar uma coisa sobre essa questão do tempo de Vênus, né? Eu acho que é bem importante a gente pontuar, né? Porque Emmanuel descreve aqui o que Jochebed encontrou, né? Aquele tempo a gente sabe que Vênus era uma deusa dedicada aos prazeres carnais, né? A deusa do amor, mas ela tinha esse amor não o amor, vamos dizer assim, sublime que a espiritualidade traz. É aquele amor carnal das perdições, né? Às vezes a gente vê na mídia, né, nos filmes, colocando Vênus, principalmente em desenho animado, né, colocando Vênus como sendo a deusa do amor e que une casais, mas a gente sabe que historicamente não é bem assim. Ela é uma deusa dedicada aos prazeres carnais, né? Então, quando Emmanuel descreve isso, e ele descreve o que acontece ali ao redor desse templo, é muito importante a gente ter essa visão, manter essa visão de Corinto. Por quê? Porque lá na frente, quando Paulo escrever as cartas, né, essa visão que ele tem, que a gente tem de Corinto aqui, ela vai ser bem importante para assim construção da carta aos Coríntios, que Paulo, né, através de, não vou falar agora, mas constrói, que ele envia para essa igreja, né, lá no futuro. Então, guardemos muito essa imagem de uma Corinto com perdições ali ao redor, guardas e a elite desfrutando de bebidas, de cortesãs, de muitos prazeres carnais. Exatamente, Ju. E aí aconteceu aquilo tudo, né, que a gente viu no texto aí. E aí o mix de emoções pairava assim na mente, né, de Yocheved. As reflexões sobre a revolta, o ódio, dominava assim o seu estado íntimo, e ao mesmo tempo que ele tinha esse momento de revolta e de ódio, as imagens, né, dos filhos acalmavam e colocava ele nesse processo reflexivo. Então ele estava assim naquele limiar de revolta, de ódio, mas ao mesmo tempo a lembrança dos dois filhos fazia com que ele ficasse nesse processo de reflexão mesmo, sobre as suas atitudes, mas as interpretações errôneas das antigas escrituras incitavam nele o espírito de vingança. Então, ao mesmo tempo que ele ficava nesse processo de reflexão, ele persistia nas interpretações das escrituras antigas ao seu ver, né, e fazia com que ele quisesse fazer justiça com as próprias mãos, ou ainda que ele se sentisse injustiçado. E aí ele faz tudo que a gente viu lá, que ele bota fogo lá no terreno, lá na propriedade, e aí ele entra, né, num processo assim de eu sou um injustiçado, falando. E aí Emmanuel nos traz, tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade, ele começa a fazer, né, essa reflexão para os filhos dele, depois de chegar em casa. E aí o Yesiel fala, meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avarento de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo,
é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar? Se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós que tanto o amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. E isso, então, a gente percebe que Yesiel, tentando consolar o pai através dos exemplos do que o povo já havia sofrido, tudo que eles já haviam passado, e o quanto que Deus ampara os filhos mesmo na dificuldade, que era preciso ter bom ânimo para encarar, né, essas coisas todas que estavam acontecendo. Então, né, o pai de Yesiel relatou toda a ação que ele acabara de executar, que ele tinha colocado fogo, né? E eu achei bem importante essa reflexão do Yesiel, que ele fala assim: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Tantas vezes a gente faz isso, né? Não digo, né, porque aqui já foi uma coisa muito grandiosa, mas nas pequenas coisas da vida a gente se acha apto a julgar, né, a julgar e a executar a pena, né? Embora perturbado pelas afetuosas demonstrações, o interpelado esclarecia. Aí ele insistia, né, nas escrituras. Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos espoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. E aí, Yesiel completa: acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que amássemos sobre todas as coisas de todo o coração e de todo o entendimento. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Parece a gente, né? Eu amo o próximo, mas o próximo não ajuda, né? A gente até quer amar, mas não... Então, assim, é fácil a gente amar, né? Assim, quem nos ama, quem nos faz bem, quem está sempre nos agradando, mas aquela pessoa que realmente nos traz algum tipo de sentimento contrário, já é difícil. Aí a gente já não quer amar e já quer interpretar as escrituras para utilizá-la como essa mão aí de vingança, esse braço de vingança aí que o Yesiel nos trouxe. Rita. Pode falar, Ju. Só pontuando assim, vamos começar a observar o quão diferente é esse espírito de Yesiel, né? Porque no capítulo 2 eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas só para a gente começar a observar que, assim, se a gente for ver, historicamente, Gesiel, ele destoava da maioria dos judeus, dos hebreus da época. Esse pensamento de Gesiel era um pensamento de confiança e entrega que destoava, não era comum. O pensamento comum era do pai, de Josebeb, né? Então, esse era o normal, mas ali... Como Gesiel transformava isso? E aí eu até vou fazer uma referência um pouco aqui atrás, quando Emmanuel descreve que quando o Josebeb estava caminhando, ele viu a pastagem e falou, eu vou colocar fogo, né? E ele falou, mas eu não vou consultar os meus filhos, porque eles tendem a dobrar, né? Coloca aqui, dobrariam o seu espírito, né? Inclinados à tolerância e à benignidade. Então, assim, esse dobrar que Emmanuel usa aqui, né, que é tipo assim, como se ele estivesse se curvando à tolerância, à boa vontade, ao entendimento, ao perdão. Não, isso é uma característica do orgulho, né? Então, eu não quero me dobrar a isso. Eu quero me manter firme e deixar isso passar, porque eu quero estar de cabeça erguida, né?
É como aquela coisa de levar desaforo para casa, né? A gente acaba não querendo levar desaforo para casa, mas a gente leva um monte de coisa ruim no lugar, né? Exatamente. E assim como Yesiel, tiveram também outros hebreus, né? Que a gente nas velhas escrituras tem todas as anotações aqui, Daniel, Abraão, Davi, que foram pessoas, espíritos que tinham uma percepção maior, assim, né, da relação com Deus. Mas aí, voltando, aí ele fala, mas como revelarmos a dedicação do Todo-Poderoso que está nos céus, continuou o jovem compadecido, destruindo as suas obras. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem o agasalho e o pão. Essa visão ampliada, né, do que é que para amar Deus, você tem que amar os campos, que você tem que amar a natureza, né? Foi o que eu falei no começo, nós estamos mergulhados em Deus. Então, como é que a gente pode falar que a gente ama a Deus se a gente não conserva, né, o que é também criação de Deus? Então, ele tinha uma visão realmente muito ampliada, até para a época de hoje, vamos dizer assim, né? E aí, enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava: nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura. Eu achei isso muito importante, porque eles eram uma família que já estavam sofrendo, né, há muito tempo, mas eles estavam com o coração em paz, porque a consciência estava em paz. Mesmo sofrendo todas as derrotas do mundo carnal, eles traziam a consciência pura, seguindo as leis de Deus. Mas as coisas se inverteram por conta, né, dessa atitude do pai deles. E aí eles recitam lá a formosa oração de Davi. E aí, continuando, o velho Yocheved acompanhava o cântico dolorido, sentindo seu preço de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. Então, assim, ele começou a perceber que todas as lições trazidas por Deus são para o aprendizado do espírito, né? E que o que a gente faz com esse aprendizado, se a gente aproveita ou se a gente dispensa o aprendizado e resolve se rebelar, isso traz tortura infernal para a nossa consciência como espírito eterno. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristeza pungente. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Então, é engraçado, né? A figura da mãe também, que ela tinha um poder espiritual e magnético tão grande sobre essa família que bastava, né, as observações dela ou uma súplica, uma oração para que o coração dele se voltasse novamente para Deus. E Emmanuel nos relata toda a comoção que tomou conta do espírito, né, do velho israelita e da necessidade que ele sentiu de verbalizar todo o amor que estava envolvendo o seu coração naquele momento. E aí foi quando ele tentou falar, né, meus filhos queridos, mas nesse instante abriu-se a porta e um pequenino servidor da vizinhança anunciou que, para grande assombro, o transparecer dos olhos. Né, anunciou que tinha um soldado romano lá, trazendo, né, uma intimação. O velho colou a destra no peito preço, enquanto Yesiel parecia meditar um instante, todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Yocheved
contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas junto da casinha singela, onde tecera todos os sonhos e as esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadeça-te do nosso amargurado destino. E Eziel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Eu acabei o primeiro capítulo, gente. Se alguém quiser fazer alguma pontuação. Eu quero, Ri. Pode falar, cara. Então, o que eu queria falar, o que eu quero falar é assim, a respeito de quantas e quantas vezes nós agimos como esse Senhor, né? De quantas e quantas vezes nós nos deixamos envolver pelo nosso orgulho ferido, por achar que aquilo que a gente está passando com a gente não é merecedor, de que é injustiça, né? De que estão tendo assim falta de respeito para conosco, de que estão nos humilhando, de que estão nos diminuindo. Quantas e quantas vezes nós agimos dessa forma. E justamente por agirmos dessa forma, colhemos frutos podres mais na frente, né? Quando se nós estivéssemos vivenciando o que o Evangelho nos ensina, o resultado poderia ser bem menos dolorido. Então, assim, todas as vezes que eu me vejo em situações onde eu acho que a gente não fez nada nessa existência por merecer, eu penso assim: se estamos vivendo isso, alguma razão tem. E tem lições a serem aprendidas. Se a gente se nega a aprender, mais na frente a lição vai se repetir, né? Mais na frente vai voltar. Então, tentar ter um pouco de calma para tentar compreender. E assim, compreender é muito difícil. E na grande maioria das vezes a gente não compreende. Porém, orar, pedir a Deus serenidade, sabe, diante das coisas que a gente não consegue entender, nos ajuda demais. Nos traz uma paz de espírito muito grande, nos traz uma serenidade, sabe? E faz com que as coisas não pareçam tão pesadas quanto são. Então, é aquela velha história, dificuldades elas sempre vão existir, agora o sofrer com as dificuldades cabe a cada um de nós, né? E esse aceitar a vontade de Deus na nossa vida está muito atrelado ao tamanho da nossa vaidade e do nosso orgulho, né? Então, eu acho que cabe nesse capítulo, para nós, uma grande reflexão a respeito do tamanho da nossa vaidade e orgulho. Do quanto que existe em nós que eu até esqueci o nome do pai do Ezequiel, não, como que é mesmo o nome do Estevão aí? Me deu um branco. Então assim, do quanto existe de nós do pai e quanto existe em nós do filho, né? Essa postura que os dois têm, que um é de aceitação da vontade de Deus e o outro é do orgulho e da vaidade ferida. Então, o quanto existe de nós. Essa é a grande lição que eu tiro desse capítulo, sabe? É isso que eu queria só comentar. Excelente reflexão, é isso mesmo, cara. Eu acho que eu gostaria Pode falar, de colocar duas pontuações ali. Quando Emmanuel fala, né, que o Jochebed começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, né? Isso eu achei muito interessante, que eu até coloquei aqui, né, que parece que nesse momento, nesse personagem, esse espírito, né,
ele começa o seu processo de depuração espiritual, né? Ele cai em si. Muitos de nós, eu acho que nossas existências, a gente tem aquele momento de a gente cair em si. Peraí, eu tô aqui por um propósito maior. Tem algo muito maior acontecendo que eu não estava vendo a minha vida inteira antes desse momento. E parecia, né, me pareceu, né, que esse foi o momento desse start, né, desse insight do Jochebed. E outra coisa, bem no final, né, a última pontuação, é quando o Gesiel abraça, né, acolhe o pai. Porque o que eu percebi ali? Que o velho, né, o pai dele, ele iria entrar em desespero. Por quê? Porque não foi só ele levado. Os dois filhos, que eram tesouros para ele e tal, foram levados também. Então, assim, o processo de uma pessoa em vaidade e orgulho, ela entra num processo de culpa tão grande que isso poderia ser a derrocada dele, né, lá diante dos juízes. Então, eu acho que esse carinho a mais que o Gesiel dedicou ali, esse magnetismo, é justamente para que ele não entrasse em desespero, né? Concordo com você. Isso me lembrou esse despertar, eu acho que você tem razão mesmo, né, do pai do Yesiel, me lembra também o despertar de Públio Lentulus, também, que foi muito próximo do desencarne dele, né, como Públio. Então, eu acredito que realmente foi isso que Emmanuel quis nos trazer. Oi, Vânia. Os evangélicos, eles... Ai, desculpa, pode falar, Vânia. Pode falar, Vânia. Eu estava procurando aqui também, lendo, e assim, quantas vezes em nosso dia a dia não travamos a mesma luta íntima que Jochebed travou entre a fé racionalizada e os sentimentos de revolta ou injustiça que alimentamos. Não existe injustiça nos desígnios de Deus, né? Tudo que ocorre possui uma causa justa, mas para a maioria de nós, a lei de atração e reação se amplia somente aos outros e não a nós. Em todas as famílias existe um elemento um pouco mais evoluído moralmente, que já constitui algumas paredes na fortaleza da fé, que nos resguarda dos erros. Este é Jaziel, que chama a atenção de seu velho pai para que permita que a lei de Deus atue na vida familiar, cobrando erros do passado e aplicando as lições necessárias. Jaziel tenta alertar a todos nós para que deixamos que se cumpra aquilo que não podemos modificar, e ainda mais se for associado ao mecanismo da revolta. Sob a desculpa de sermos injustiçados, aumentaremos nossa parcela de sofrimento. Temos sempre um alarme que soa em nossa consciência, alertando-nos dos caminhos errados que escolhemos, mas, em geral, preferimos ignorar esses alertas. Então, assim, a gente sempre tem mesmo, né, trazendo assim para a nossa vivência, a gente sempre tem aquela pessoa que fala, tenta alertar mesmo, e às vezes a gente prefere ficar com a razão, né, uma razão mentirosa do que com o amor de Deus, né. Eu adorei sua reflexão, Vânia. Adorei, que bom. Eu queria que todo mundo fizesse essa reflexão também do capítulo com a Vânia, porque é muito enriquecedor. Todos vocês têm experiências que vão enriquecer o estudo. Então é importante mesmo trazer essa reflexão. Obrigada. Imagina. Obrigada a você. Ju, tá com você. A Cássia não vai querer falar, Cá? Não, eu só ia fazer um comentário aí a respeito dessa questão do arrependimento, né? Do despertar, né? Assim, os evangélicos, eles têm algumas igrejas evangélicas que dizem o seguinte, que a pessoa, quando ela conhece Jesus, ela pode ser salva até no momento da morte. Então, assim, é esse despertar que eles falam, sabe? Deles compreenderem a Jesus, quer dizer, não vou dizer de compreender, né? Mas de
se voltar para Jesus, até mesmo no momento da morte, que elas estarão salvas, mas é aquele despertar, né? Então, eu sempre associei muito essa questão deles com isso que a gente entende da doutrina e de todas as lições que a gente aprende nos evangelhos, né? Era isso, Ju. Beleza. Gente, então a gente vai começar o capítulo 2, se ninguém mais quiser falar, né, abrir o microfone para falar do capítulo 1. Lágrimas e Sacrifícios, é o capítulo 2 da primeira parte, né, do livro. Eu vou trazer algumas coisas aqui que é meio viagem da minha cabeça, tá? Então, assim, se eu estiver viajando demais, vocês falam assim, ô Juliano, volta, né? Coloca os pés aqui no chão, porque não apareceu isso no texto, né? Eu vi algumas coisas do texto, aí a minha mente viajou, aí eu mandava mensagem para a Rita para me ajudar, porque senão a gente viaja muito, né? Mas então ali, o que a gente tem é que os três já estavam na prisão, né? E uma coisa muito interessante aqui, quando Emmanuel traz assim, ó, o velho, atormentado por uma inundação de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue às penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Eu percebo aqui que ele não estava só preocupado com o que ia acontecer no julgamento no dia seguinte. Eu acredito aqui que ele estava preocupado também em algo mais transcendental. O que iria acontecer com ele, pelas atitudes, pelos atos que ele teve, tudo aquilo que ele cometeu, né, que já tinha sido avisado, né, o filho dele, Gesiel, estava tentando trazer ele para uma compreensão mais lúcida, através, até mesmo a advertência através das escrituras, e ele não seguiu. Ele seguiu somente aquela ilusão da cegueira dele, né? E aí, Emmanuel continua narrando e ele fala que Gesiel e Abigail ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais tenras esperanças para os que choram e sofrem sobre a terra. Tá, aqui eu vou começar a minha viagem, tá bom? Ô, Ju, antes da sua viagem, eu podia só voltar lá para a primeira? Claro. Primeira, uma coisa me chamou muita atenção no primeiro parágrafo do capítulo, partindo do princípio que quem contou essa história para Emmanuel foi Estevão, e a gente já está dando spoiler, né? Yesiel. Eu achei interessante que ele colocou assim, a prisão, fala da prisão que recebera os nossos personagens em Corinto, era um velho casarão com corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada, que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Aí eu pensei assim, gente, olha que sutileza nessa percepção espiritual do Yesiel. Ele conseguia enxergar algo bom numa prisão. Tá bom, eu estou numa prisão, mas ela tem uma janela que dá para ver a natureza. Eu falei, nossa, aqui Emmanuel já mostra que ele era um espírito que ele via as coisas boas, mesmo passando por momentos terríveis. Era isso. Confesso que você me pegou de surpresa agora, porque eu sempre enxergo o copo meio vazio, tá? Não meio cheio, né? Então, realmente fui pego de surpresa, vou ter que destacar essa parte do meu livro aqui, tá? Não tá nem anotado, para você ter noção. Então, gente, agora que a Rita já trouxe a observação positivista de Gesiel, né? A minha viagem aqui. Tomara que eu não me perca. Vocês já ouviram, a gente falou sobre um livro chamado A Caminho da Luz, escrito pelo próprio Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier. Neste livro, ele fala de alguns espíritos que vieram, foram trazidos à Terra, ou melhor, convidados, né, e muitos sem o direito de dizer não, a vir à Terra, para ajudar um pouco aqui.
Como todos sabem, nós aprendemos na escola, nós evoluímos, né, de um ramo dos primatas, nós continuamos sendo primatas, mas quando nós ainda estávamos nas primeiras divisões das famílias dos primatas, alguns espíritos já foram trazidos e colocados aqui na Terra, forçando um aprimoramento. Só que isso não foi só nesse instante, tá? No A Caminho da Luz, ele fala de diversos instantes e esses espíritos auxiliando os criadores do planeta. Eu tentei resumir A Caminho da Luz nessas palavras, eu espero que eu tenha me feito entender. E o Emmanuel, neste livro, ele fala que existiam 5 raças, com características muito peculiares em cada uma dessas raças. Características como, né, o povo hebreu constituía uma dessas raças, que são chamadas no livro raças adâmicas, que são aquelas raças que estiveram no princípio. Então a gente tem os hebreus, a gente tem os amarelos, a gente tem os arianos, a gente tem os hindus, né, e a gente tem os africanos, é isso, Rita? Eu não lembro da quinta. Sim. Isso. Aí, esse povo, esse ramo, né, do povo judeu, então a gente sabe, né, que Abigail, Gesiel, Jezebel, que eram hebreus, judeus, né, acreditavam, tinham a fé em um Deus único, e cada um desses povos tinha suas características, né, não vem ao caso aqui. Mas os hebreus, não quer dizer que lá no planeta de onde eles vieram, eles eram esse povo. Não, quem sabe, né, isso aqui é uma viagem minha, quem sabe eles eram como nós, espíritas, aí tinha aquelas pessoas católicas, evangélicas, com essas concepções, e uma concepção, uma fé muito grande, uma confiança muito grande no Criador, com esse sentimento, e foram trazidos para cá, por causa do seu pensamento, da sua vibração, eles constituíram esse ramo, esse povo, né? Claro, todos eles tinham, vamos dizer assim, o mesmo tipo de débito, o mesmo tipo de pecado, que de acordo com o dicionário, pecado é errar o alvo. Então, eles estavam errando para o mesmo caminho, né? Pegando o caminho incorreto, todos no mesmo sentido. Então, este povo seria os hebreus. E aqui, eu analiso aqui que Gesiel e Abigail estavam olhando para as estrelas, e aquilo dentro deles mostrava que, olha, a gente já tinha, né, conquistado algo a mais, a gente tinha certeza de algo melhor. Por quê? Porque, de acordo com Emmanuel, este planeta, né, de onde esses espíritos, essas raças, esses povos foram trazidos aqui para a Terra, era um planeta melhor. Era um planeta que já estava chegando em uma regeneração. Um planeta, de acordo com a escala dos mundos, seria o 3º nível, né? Esse planeta já estaria passando por 3º nível. E estes espíritos vieram para cá. A gente confunde muito que estes espíritos eram maus, eram perversos, eram pessoas vis. Mas a gente percebe que esse ramo dos hebreus eram pessoas com uma fé muito grande, uma partilha entre os seus muito grande, né? Eles tinham esse amparo uns aos outros, essa união entre eles. É claro, tinham seus problemas, como todos os outros, mas eles tinham isso. E principalmente seguir os desígnios de Deus. Estes espíritos faziam isso. Então, eu acredito aqui que, isso foi uma análise minha, né, que Gesiel e Abigail estavam lá, vou dizer assim, lembrando, mas sentindo saudade desse paraíso, desse lugar onde a justiça, né, já era diferente do que eles tinham aqui na Terra. Eu não sei se eu me fiz entender, se eu viajei demais, mas eu vou continuar viajando aqui, tá, gente? E aí, Gesiel, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Juliano. Ele pode falar.
Juliano, eu vi assim que eles olhavam dessa maneira terna, assim, buscando e pedindo também ao Pai para que olhassem para todas essas pessoas que estavam ali em sofrimento, mas no sentido assim de que essas pessoas também tivessem a mesma confiança no Pai que eles estavam tendo naquele momento, né? Que diante de todas essas dificuldades, mesmo assim, eles estavam com uma confiança imensa em Deus, herdada pela mãe deles, como disse no primeiro capítulo, e tentando levar para fora, né, assim, emanando essa positividade para todos aqueles que tivessem também sofrimento. Foi assim que eu vi. Muito bom, Vânia. Eu acho que segue esse caminho, sim. E aí Gesiel fala assim, ó, vejo que estamos de perfeito acordo. O céu, esta noite, oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça. Dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Então, aqui, é claro que eu peguei essa parte para reforçar esse argumento que eu acabei de falar, né, sobre Gesiel e Abigail olhar para o céu, mas foi onde me veio muito isso, né, que eles têm essa perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Para mim, estes espíritos, Gesiel e Abigail, são aqueles espíritos, alguns deles, né, que vieram são espíritos que vieram com alguns deles deste lugar que Emmanuel chama, né, da estrela Capela, um planeta ao redor, no sistema de Capela, que eles já têm essa percepção, eles já têm esse entendimento. É claro que eles não viram esse tipo de justiça aqui na Terra. Eles tinham só uma ideia de uma justiça muito próxima às leis de Deus, né? Bem diferente do que eles tinham aqui naquela época. Nós estamos aos poucos construindo essa justiça para se alinhar à lei de Deus. Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho ainda aí pela frente. Ju, para complementar, eu queria trazer aqui um pouquinho antes, quando ele fala assim, Abigail, lembra-te da nossa leitura de ontem? Aí ela responde que sim. E aí ele fala, tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois no nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra prometida sem poder alcançá-la. E que era isso que eles sentiam quando eles olhavam as estrelas, que eles sentiam que eles ainda não estavam prontos, né, que eles estavam vivendo essa experiência aqui na carne, mas como o Juliano explicou, por alguma forma eles foram exilados para cá porque eles não estavam prontos, assim como Moisés, para entrar na Terra Prometida, ou seja, no planeta de regeneração. Eles ainda não estavam com o coração regenerado o suficiente para poder viver em Capela. E aí eu até perguntei para o Ju se eu podia trazer, né, o porquê que Moisés não entrou na Terra Prometida. E eu tirei 3 informações das escrituras antigas, que eles falam, eu vou ler rapidinho e vou interpretar, é a minha interpretação, tá, gente? A primeira está em Êxodo 20.8, que ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, né, que Deus disse a Moisés, falai a rocha, mas Moisés desobedeceu. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então, assim, a gente precisa lembrar que essa linguagem é uma linguagem alegórica, né? A rocha é tudo simbologia e a vara também não é a vara. O que o texto nos mostra? Que Moisés fez justiça com as próprias mãos. Não compreendeu que o caminho era a indulgência, a paciência, e principalmente não entendeu que não cabia a ele o papel de julgamento e condenação. E no segundo, que está em Êxodo 32, Moisés quebrou as tábuas da lei e arremessou as pedras de suas mãos e a quebrou-as ao pé do monte. Eu interpretei que essa atitude mostrava a ira, né,
que acendeu, que Moisés teve contra Deus. E a dificuldade que ele estava encontrando de comungar, de andar nas leis divinas. Né? Ele teve vários momentos de, quem já estudou o Velho Testamento, vários momentos de rebeldia. Ele não aceitava, né? E a terceira é um motivo que, na minha opinião, é o mais agravante, né, por qual ele não entrou na Terra Prometida e por qual Jesiel e Abigail foram, vamos assim, convidados a vir para a Terra. Ele pediu que Deus riscasse o nome dele. Está em Êxodo 32:32. Perdoa o pecado do meu povo. Senão, risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Ou seja, arrogância no nível master, né? Nesse terceiro trecho, a gente percebe que Moisés não havia compreendido nada, né? A necessidade de renovação, a necessidade de aprimoramento. Ele deixou que o ego e a arrogância por ter sido um profeta tomasse conta, né, do seu íntimo. Então, por isso, né, de forma alegórica, que Moisés não foi convidado a entrar na Terra Prometida. Por isso que Abigail e Jesiel foram convidados a sair de um planeta que já estava comungando com as leis divinas, com o bem, e sofrer um pouquinho aqui na Terra para que fizesse que o coração se tornasse a chave para voltar para esse planeta. É isso. Muito bom. E a gente tem que lembrar, gente, que não é assim. Eles estavam lá no orbe de Capela, veio a primeira encarnação, Jesiel e Abigail. Não é assim, tá, gente? Como eu falei, lá no A Caminho da Luz, Emmanuel fala mais ou menos quando eles começaram a reencarnar. Então, eles podem ter vindo para cá com o coração envaidecido, cheio de orgulho, como o pai dele, Jochebed, mas pelas reencarnações, pelas orientações, porque assim, essa galera não ficou só aqui na Terra encarnada e desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou. Não. Lá no plano espiritual, eles receberam orientação de quem? Dos prepostos de Jesus e mais uma promessa do próprio Jesus. Tá? Isso está lá no A Caminho da Luz, que eu vou falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, vai ser provavelmente na semana que vem, né? Porque assim, a gente não pode confundir, não é uma coisa instantânea, tá? Então, teve as encarnações, eles aprenderam, como eu falei, eles talvez vieram para cá com essa vaidade, eles conseguiram trabalhar, Jochebed não. Pode ter vindo todos os três ao mesmo tempo? Pode. E esse Jesiel e o espírito Abigail terem trabalhado melhor e conseguido conquistar essas virtudes para dentro de si. Né? E é claro, com o auxílio de todos os prepostos de Jesus. Vamos lá, onde eu estou aqui? E aí Abigail, nesses 5 minutinhos que faltam, ela faz uma pergunta. Estás triste? Né? Faz essa pergunta para Jesiel. Ficastes agastado com o proceder de nosso pai? E Jesiel fala assim, de modo algum. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Porque, de outro modo, Deus não nolas mandaria. Gente, isso aqui, para a gente, assim, eu falo como um assistido de casa espírita. Né? A gente ouve isso o tempo todo. Né? As orientações, tanto do plano espiritual, acho que eu já falei nesse grupo, se eu não falei nesse grupo, eu falei lá no Nosso Lar do André Luiz, né? No nosso estudo do Nosso Lar, André Luiz. Mas esse pensamento do Jesiel é tão difícil de entrar na nossa cabeça e a gente está o tempo todo falando sobre ele em palestras, em estudos de Paulo Estevão, em estudos de Nosso Lar, a gente está falando sobre ele, mas é difícil, gente. Esse entendimento de um espírito como Jesiel é difícil de alcançar. O que ele está falando aqui? Ele fala assim, olha, eu confio no Pai, eu sei que o que ele está trazendo para a minha vida é o melhor para mim. Né? Eu tenho um palestrante que eu tô tiete dele, né, que é o Décio Andoli Júnior, né, que é um médico espírita e tal. Eu realmente estou fascinado. Do mesmo jeito que eu gosto do Haroldo, eu estou fascinado no Décio. Ele fala assim,
que ele já, às vezes a gente procura a casa espírita para curar, né? Para nos curar. Só que não é curar o corpo físico. Apesar da maioria de nós ir para curar o corpo físico, a casa espírita, as casas espíritas, elas podem oferecer curas para a alma. Isso quer dizer, é a verdadeira cura. Esse corpo, ele vai embora. Né? Esse corpo, gente, assim, uma notícia triste para vocês, talvez um spoiler, todos vamos morrer. Tá? Todos vocês vão morrer. Isso é spoiler. Mas então, o que fica é a nossa alma. Então, quando a gente vai procurar uma cura, vai procurar uma retidão na nossa vida, é para a alma. E esse entendimento de Gesiel, falando assim, olha, eu confio nos desígnios do Pai, e eu sei que ele está enviando isso por um motivo que agora eu não consigo perceber, mas isso é o melhor para mim. Por quê? Porque ele nos ama. Esse entendimento é difícil, gente. Eu confesso para vocês, tenho 15 anos de doutrina espírita e eu ainda tenho um pezinho atrás quando se fala disso. Vou falar assim, você confia totalmente? Gente, não. Eu tenho os meus momentos com Deus, né? Eu tenho aqueles momentos de birrinha, até com o mentor a gente tem, né? Mas com Deus também a gente tem essas birrinhas, tá? Então, gente, faltam 2 minutos. Vocês gostariam de comentar alguma coisa dessa passagem aqui? Porque eu acho que não vou começar o restante, que tem entra em umas outras histórias aqui. Alguém? Eu. Pode falar, Tati. Eu fiz uma reflexão quando eu li esse parágrafo, aí eu vou ler, tá bom? Reconhecer que tudo o que passamos é o que é necessário ao crescimento. Deus não manda o que queremos, mas sim o que precisamos. Ainda não conseguimos ter esse olhar, ficamos revoltados e sentindo injustiçados. O que é preciso para pensar como Gesiel? Confiar em Deus? Nós confiamos? Estamos em busca dessa construção do relacionamento de confiança com Deus. Foi isso. Desse pequeno trecho foi o que eu consegui tirar. A gente ainda não confia totalmente, a gente confia da boca para fora, mas eu acho que lá dentro ainda a gente está construindo esse relacionamento de confiança. Muito bom, Tati. Muito bom. É realmente isso que a gente percebe em Gesiel, quando a gente leu tanto o primeiro quanto o segundo capítulo, assim, até aqui, tá? Se eu fosse falar uma palavra para definir Gesiel, é confiança, é a fé em Deus, né? Eu acho que ele é assim, uma muralha de fé, assim, que deixaria muitos apóstolos, olha o que eu estou falando, né? Muitos apóstolos lá assim, olha, meu Deus, né? Olha o entendimento desse judeu. Eu acho que, para finalizar, eu acho que foi o que eu te falei hoje, Ju, né? Que nós, falando que a Tati trouxe, nós somos ainda diamantes aprisionados na nossa arrogância do ontem, do hoje, né? E do quanto mais tempo a gente ainda se apegar nessa arrogância. Que a gente precisa usar o exemplo de Gesiel para a gente se libertar, né, desse pensamento tão ilusório e tão imediatista, e que a gente precisa pensar como espírito eterno, porque era isso que ele fazia. Ele pensava como espírito eterno, e não como homem na experiência da carne. Ele sabia que todas as vicissitudes que ele estava passando aqui serviriam para o seu crescimento espiritual, e a confiança mesmo que a Tati falou, essa relação de confiança que a gente precisa mesmo construir com Deus, é urgente, né? Lógico, cada um tem seu tempo, mas a gente precisa fazer com que o Evangelho toque o nosso coração, vibre, porque está tudo aqui dentro da gente, né? A gente só precisa mesmo acionar essa luz que está dentro da gente. É isso. E rapidinho, eu acho que isso vai muito de encontro com o conhecimento, né? Porque quando a gente acaba se autoconhecendo, a gente vai aperfeiçoando, amadurecendo e vendo quanto Deus não nos dá nada por acaso.